Porque quem acaba de sair da visita do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi o filho dele, Carlos Bolsonaro, e conversou rapidamente com a imprensa ali na saída da Polícia Federal. Quem fez esse registro foi a Amanda Garcia, nossa repórter que está lá na porta da PF e traz esse vídeo pra gente, feito há pouco. Vamos assistir. Tá entrando. Nunca vi uma visita cronometrada, 30 minutos com meu pai agora. Cadê o microfone, gente? Extremamente sensível. Rogério, ligou o microfone aí? Devastado psicologicamente. Foi mal. A nossa função é entrar ali e dar força para ele. Acredito que nesse momento o objetivo foi alcançado para mantê-lo forte. Há movimentos aqui fora que podem mudar a história da coisa toda. Acabei sem irmã, tá? Mas eu consegui deixar ali um abraço do filho para o pai que precisa nesse momento, e outras oportunidades virão de aberta à disposição do senhor. Como que está a saúde do presidente, tanto física quanto emocional? A saúde emocional dele já vem sendo propositalmente desgastada há muito tempo, né? É um processo que eu acredito que seja premeditado, mas a gente está aqui para fazê-lo não desistir, e esse é o nosso papel. Por mais que premedite... Ismael, manda sinal. Manda sinal. Ele vai sobreviver a mais essa investida. Estão pedindo. Covarde que estão fazendo contra a pessoa dele. Ele está se alimentando? Chegou comida hoje? Como é que está? Conversei com ele está comendo pouco. Não tem como você saber que não cometeu um crime e achar isso normal. E isso é lógico, é trazido para sua consciência e para sua saúde, em questão de ter fome ou não ter fome. Então ele está comendo pouco. Está se alimentando pouco e está mantendo aí o jeito que tem que ser mantido, mas eu acho que isso uma hora vai acabar. Uma hora vai acabar, uma hora isso vai acabar desaguando no momento que pode ficar ruim para ele. Isso preocupa muito a família. O Flávio disse que ele teve outra crise de soluço. Alguém se preocupou ali com ele? Alguém levou ele para algum lugar? Eu fui para a salinha ali com ele. Sentado do lado de uma mesa, o filho do lado da outra, a gente bateu um papo ali de pai para filho. Momentos emocionantes, onde ele chora e a gente tem que mantê-lo de pé. Ele chorou na visita? Chorou. Quais serão os caminhos agora? Ele considera uma injustiça gigantesca, como eu também considero. Você vê, uma tentativa de golpe, onde ele não estava aqui. Só um pouquinho, pessoal, por favor, uma tentativa de golpe. Então houve a tentativa, vereador? Continua. Posso falar? Vereador. Pode. Posso falar? Uma tentativa de golpe que não existiu, uma passagem de comando para o governo dos comandantes militares em dezembro, que aconteceu. Em janeiro ele já não estava aqui. No dia 2 de novembro ele fez uma live para a desmobilização das pessoas. No dia 30 de dezembro ele fez outra live para continuar a desmobilização das pessoas, porque não havia acabado ali. E é tudo um circo armado que não tem nexo nenhum ter acontecido. Cadê a minuta? Eu não vi a minuta, né? Cadê a minuta? Vocês têm acesso à minuta? Ele não tinha nem que estar com tornozeleira. Mas ele estava... Olha só. Você não tinha nem que falar em tornozeleira eletrônica, porque é ilegal ele estar usando tornozeleira naquele momento. Ele estava usando tornozeleira por um processo em que ele não foi nem denunciado. Ele foi denunciado. Ele não foi denunciado no processo. O processo era do Eduardo e o Paulo Figueiredo foi denunciado. Ele não foi denunciado, não tinha nem que estar usando tornozeleira. E ele não tentou violar a cinta da tornozeleira para justificar qualquer fuga. Então totalmente ilegal desde o início. Eu falo isso, inclusive, não para defesa dele, inclusive dos senhores. Os arroubos que estão sendo cometidos. Acho que esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto aí para a gente possa perguntar ao advogado que está conosco aqui, a um jurista que está conosco aqui, professor Gustavo Sampaio.
Esse discurso, claro, né, que ele está sendo perseguido em relação até o emocional dele, ele falou que propositalmente o emocional dele está sendo afetado, dando a entender aí que justamente por essa pressão toda que ele está sofrendo do judiciário, ele está com essas crises emocionais. Aí ele fala sobre a ilegalidade da tornozeleira eletrônica. O senhor vê algum tipo, eu acho muito importante a gente ser bem claro nisso, o senhor vê algum tipo de ilegalidade nessas medidas cautelares que foram aplicadas a Bolsonaro, a prisão de Bolsonaro neste momento? Vamos lá, Fabiola, é bom anotar isso sim, eu diria, fundamental, porque os membros da família Bolsonaro têm essa postura, não é? Quando insatisfeitos reagem grosseiramente, falam de forma grosseira com jornalistas, mas eu, como jurista, eu tenho que ser um guardião do trilho do trem, né? O guardião do procedimento, eu não posso agir politicamente. Regra do jogo tem que ser posta sobre a mesa. E ele tem uma parte de razão no que ele está dizendo. Por quê? Porque a prisão preventiva decretada em desfavor de Bolsonaro não foi nos autos da ação penal 2668, apenas para explicar. A ação penal originária 2668 é essa famosa ação penal da trama golpista, que no núcleo crucial acusou Jair Bolsonaro, seus ex-ministros, o ex-comandante da Marinha, o ex-diretor-geral da BIM, enfim, todos esses que foram condenados. Não. Lá atrás, em paralelo à ação penal 2668, foi instaurada uma investigação autônoma para apurar possível crime de coação no curso do processo. Outro crime do artigo 344 do Código Penal. Esse crime de coação no curso do processo estaria sendo praticado pelo filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, por Paulo Figueiredo, jornalista, e na investigação pelo próprio Jair Bolsonaro, que estariam ameaçando, pressionando o Poder Judiciário para dar favores diante da Constrição Judicial. O problema foi qual? É que o Supremo decretou, nos autos dessa investigação, Fabiola, isso é muito importante, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Logo depois, o inquérito terminou, foi remetido ao Procurador-Geral da República, o procurador fez o relatório, que é a parte final do inquérito, encaminhou para o Procurador-Geral da República. O procurador denunciou apenas Eduardo Bolsonaro, não denunciou Jair Bolsonaro. Por esse inquérito, veja, Jair estava denunciado na ação penal 2668, isso é outra questão. Mas nesse inquérito, o Procurador-Geral não denunciou. O que muitos juristas dizem? Que neste inquérito, todas as medidas cautelares contra Jair Bolsonaro, não contra Eduardo Bolsonaro, teriam que ter sido relaxadas. E ele continuou preso em prisão domiciliar com a tornozeleira. E agora, quando ele tentou violar a tornozeleira, ele progrediu para a prisão na sala de custódia da Polícia Federal. Duas coisas. Me parece que Carlos Bolsonaro tem uma certa razão quando diz que ele não deveria estar preso por razão do inquérito. Outra, não está certo quando diz que ele poderia ter violado a tornozeleira, porque não poderia. Até o tribunal desconstituir essa medida cautelar da tornozeleira eletrônica, a ninguém é dado violá-lo. É dado o dever de preservá-la, dela cuidar, um dever mútuo de preservação. Então, nós temos que separar sempre uma coisa da outra, independentemente de vontades políticas, para reconhecer quando alguém está certo e está errado. E, nesse caso, o filho do ex-presidente está parcialmente certo no que diz. A gente agora há pouco ouviu aí a fala de Carlos Bolsonaro, que eu acho que dos filhos do Bolsonaro é aquele mais emotivo, né? Ele falou que Bolsonaro chorou, ele também chorou, de que Bolsonaro realmente está com a saúde mental afetada e que disse, inclusive, que isso é de forma até proposital, né? Pelo judiciário, deu a entender que foi pelo judiciário, que estão pressionando ele, que estão fazendo com que a saúde mental dele seja afetada. Para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a gente segue falando sobre isso, inclusive sobre as declarações do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, sobre a prisão de Bolsonaro, aqui no nosso YouTube. Vai lá, UOL, no YouTube que você encontra a gente. Vamos embora. Eu queria pegar essa fala, inclusive, dele, né, o Sakamoto, ele falando que o pai está muito afetado emocionalmente, que a saúde mental dele está extremamente abalada, chorou muito e que isso está sendo proposital pelo governo, né, pelo judiciário, dá a entender que ele fala isso, né, das ações que ele está sofrendo, tudo que ele está sofrendo. E aí eu achei até interessante ele sair em defesa do pai,
no sentido da tornozeleira eletrônica, né? Ele falou assim, ele poderia até quebrar a tornozeleira eletrônica. Isso não seria motivo para prisão. Não é assim que entendem todos os juristas, como o que a gente acabou de ouvir, e até mesmo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ele diz que a violação da tornozeleira eletrônica foi a que antecipou a prisão do Bolsonaro. Olha, qualquer marmota com problemas de cognição sabe que não pode quebrar uma tornozeleira eletrônica, né, gente? Então, é claro, a gente entende o filho do presidente Jair Messias Bolsonaro defendendo o pai dele, né, construindo uma narrativa para defender o pai dele, para vitimizar o pai dele em meio a tudo isso. Só que todo mundo, da pessoa que rouba uma bisnaga, 1 quilo de carne, ou uma pessoa que tenta um golpe de Estado, vale para todo mundo, não pode quebrar a tornozeleira eletrônica. Não pode quebrar a tornozeleira eletrônica, não pode quebrar a tornozeleira eletrônica. Dito isso, vamos colocar da seguinte forma, o vereador Carlos Bolsonaro, ele, ao falar, não, meu pai chorou, meu pai está sofrendo, tudo bem, ele é a torcida do Corinthians, ele é a torcida do Palmeiras, do Flamengo, todo mundo, na verdade, que é preso, aquela multidão que é preso, chora. Teve até uma entrevista interessante do próprio ex-ministro Zé Dirceu, que também ficou preso na Papuda, junto com outros políticos, falando. Todo mundo que entra no sistema penitenciário quebra, chora, passa mal. Isso, inclusive, é parte do pressuposto da pessoa ser presa, retirada do convívio social. É por isso que prisão é uma pena, é uma penalidade, não é um afago, não é um carinho, não é um chuchu, sabe? É uma penalidade que a pessoa está sofrendo exatamente por ter desrespeitado a lei num tal grau que a ela é colocada a retirada do convívio social. E é isso que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está sofrendo. E é isso que eu não estou entendendo, que o pessoal está falando assim, não, mas ele está sofrendo. Gente, ninguém está fazendo isso para ele sofrer, mas ele cometeu um crime e ele vai ter que pagar. Há 40 anos, o presidente, o Jair Bolsonaro, ele tem a sua cabeça com a mão passada. Quando o militar botou bomba, não aconteceu nada. Como o deputado xingava, dizia que as pessoas eram tão feias que mereciam ser estupradas, não aconteceu nada. Presidente, 710 mil mortos, não aconteceu nada. Começa a acontecer agora por tentativa de golpe de Estado e o pessoal acha um absurdo. Não é. É a lei sendo cumprida. Vamos lá, já estamos de volta para quem estava conosco na TV, a gente pegando aí as duas frases de Gilmar Mendes e do próprio vereador Carlos Bolsonaro, falando sobre a violação da tornozeleira eletrônica. No entendimento jurídico, fica clara aí essa violação como um motivo de prisão, né? Já o filho do Bolsonaro diz que esse não seria um motivo de prisão e apela demais sobre a questão emocional do pai, além também do estado de saúde dele, Josias. Deve-se assegurar ao Bolsonaro, Fabíola, toda a dignidade que ele sonegava aos brasileiros em atos, em declarações, né? Durante toda a sua vida parlamentar, como presidente, ele foi implacável com a situação carcerária. Ele dizia que direitos humanos era o esterco da humanidade, ele dizia que quem não gostasse de presídio era só não cometer crimes. Então, as declarações dele foram sempre muito implacáveis. Não queria saber de direitos de presos. Ele agora está numa condição de preso. Ele cometeu crimes. E está numa condição muito privilegiada se formos comparar com os brasileiros que estão no sistema prisional. Há, inclusive, 4 em cada 10 brasileiros estão aí nos fundões de presídios que se parecem mais com masmorras. Não tem nem julgamento ainda, estão lá como presos provisórios. Ele já foi julgado, já foi condenado, o processo está transitando em julgado e teve o azar de ser pilhado num outro processo em que foi denunciado o filho e ganhou ali uma tornozeleira e foi para a prisão domiciliar. Evidentemente, quem está nessas condições não pode violar a tornozeleira. Mas o Bolsonaro, uma vez preso provisoriamente, daqui a pouco vai ser uma prisão definitiva, ele tem que sofrer mesmo. O sentido da prisão é impor suplícios a quem foi condenado para que aquela pessoa sinta o poder da lei e tenha a oportunidade de refletir sobre os equívocos, sobre os crimes, sobre os erros que cometeu. Aqui, aparentemente, o Bolsonaro ainda não chegou nesse segundo estágio. Ele está na fase do choro, do sofrimento.
é parte do castigo. Espera-se que ele evolua para o reconhecimento de que não se portou adequadamente, para usar a expressão dele, não trafegou dentro das 4 linhas da Constituição. Se ele chegar a esse nível de discernimento, aí a pena terá surtido o seu efeito. Até aqui ainda não chegamos a esse estágio. Agora, é muito curioso o modo como o Carlos Bolsonaro fala sobre o sofrimento do pai. Ele também, muito implacável nas redes sociais, quando atacava pessoas, quando difundia informações falsas durante a pandemia, quando falava contra vacinas. Ele nunca se preocupou com os direitos das pessoas, com a forma como tratava os brasileiros, né? Mas há certos traços familiares que são como sarampo, né? O jeito, quando criança, ele pega e fica marcado para toda a vida. E ele tem as marcas do pai. Ele começa a entrevista muito calminho, com uma voz pausada. À medida que vão surgindo as perguntas que o desagradam, aí ele sobe nas tamancas e diz: quer me deixar falar? Ele age com agressividade. E, como disse, é mais ou menos como o sarampo mesmo. O jeito tem quando criança e fica marcado para toda a vida. Ele tem características do pai. Então não se pode esperar que eles tenham compreensão sobre o sentido da lei e sobre o sentido de uma pena imposta a quem cometeu o crime. A pena é para isso mesmo. É para que a pessoa sofra, chore e reflita sobre os crimes que cometeu e, numa situação ideal, disso resultará o reconhecimento do crime cometido. Aí vem a ressocialização. Esse é o sentido do sistema prisional. A pessoa vai para lá para refletir sobre o que fez e sair de lá de bem com a sociedade. Espera-se que o Bolsonaro consiga atingir esse estágio, Fabio.